É um texto bastante conhecido com os irmãos, em 2 Reis, capítulo de número 6, do verso de número 15 ao verso de número 17. 2 Reis, capítulo de número 15, capítulo de número 6, verso de número 15 ao verso de número 17. 2 Reis, capítulo de número 6, do verso de número 15 ao verso de número 17. Diz assim a palavra do Senhor: tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque são os que estão conosco do que estão com eles. Não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Amém? Amados, na último dia que eu falei aqui a respeito da nossa experiência, né? O último tópico que eu abordei foi mudando a nossa visão, né? Hoje, eu quero estar com os irmãos abordando consolidando a nossa visão. Consolidando a nossa visão. Nesse momento de desafio, nesse momento em que as incertezas elas afloram, nós vamos perceber que há uma necessidade bem forte de nós estarmos consolidando a nossa visão. Estamos olhando o desafio da palavra do Senhor, o desafio da pregação do Evangelho com uma realidade prática, né? Um fator bem desafiador. Ao chegarmos a um determinado ponto da viagem, nós costumamos dar uma parada para avaliar a distância percorrida e quanto falta para chegarmos ao destino. A nossa vida é como uma viagem que também precisa ser avaliada para saber como estamos procedendo dentro de vários aspectos da vida que nos cercam. A vida da igreja também não é diferente e deve ser avaliada periodicamente ou mesmo de forma abrupta, como estamos vivendo, obrigando todos a pensarem, a avaliarem o que fazer ou como fazer, desde as igrejas às autoridades de maneira geral. De acordo com o seu porte, as igrejas vão sofrer o impacto identificando os seus valores e verificando quanto Deus a preparou. Imagine a nossa igreja sem a vinda do pastor Maurício, né? O pastor Maurício não tivesse aí, como nós estaríamos, né? O pastor Enio, que tem nos ajudado, tem nos sustentado com a palavra de Deus. Também o pastor Anderson Machado, que tem nos ajudado, e todos esses desafios que a igreja tem enfrentado, vem colocando diante de nós uma realidade para esse momento, que é um momento inimaginável, e que ele tem que vir a consolidar a nossa visão. Amados, a visão da igreja, nesse momento, ela está, vamos dizer assim, movimentada, desafiada, né? Colocando na mente de algumas pessoas como será, né? O que vai acontecer, o que Deus está falando. E Deus colocou no meu coração a respeito da condição de apurar, consolidar a nossa visão, usando o grau certo. Os irmãos quando já tiveram a necessidade de comprar um óculos, né, de colocar um óculos, o que nós fazemos? Nós
Fomos ao oftalmologista, ali fizemos o exame, avaliamos e saímos dali com uma receita com os dados certos para nós comprarmos um óculos, ou mandarmos fazer um óculos no grau certo. Mas os irmãos já tiveram a oportunidade de observar, quando caminham pela cidade, né, aqueles camelôs com aquela banca de óculos, né, em que ali, às vezes, as pessoas chegam ali e vão experimentando, né? E tem até ou o Novo Testamento, Salmos, aqueles Salmos e Provérbios, o Novo Testamento, Salmos e Provérbios, que tem aquela letrinha pequenininha, e ele mostra ali, ou então uma cartelazinha muito pequena que mostra o quanto ele pode alcançar. E fica ali na banca o quê? Tira um, bota outro, tira um, bota outro, e o resultado qual é? Até ele achar um mais ou menos, né? E sai dali meio torto, mas satisfeito. Nós olhamos, amados irmãos, vemos que nós temos que seguir aquilo que é certo, né? Dentro dos padrões que Deus tem para nós. O moço do profeta, né? Ele teve um susto, né? Ele teve um impacto. Mas eu queria voltar mais um pouco atrás, ainda em 2 Reis 6, no verso 12, que mostra a condição da visão do mundo. Nós olhamos, amados irmãos, e não percebemos que o valor que o mundo, o valor que as pessoas que não têm uma experiência com Jesus, que não aceitaram Jesus como Salvador, o valor que eles têm daqueles que têm a palavra de Deus. Aí, em 2 Reis, capítulo 6, verso 12, que é o contexto da história de Eliseu, esse contexto em que o rei da Síria estava lá marcando os seus projetos de guerra para dominar o povo de Deus, e o resultado, ele sempre tinha os seus planos bloqueados ou frustrados. E ele ficou preocupado: alguém está entregando as nossas informações. Alguém está informando o inimigo dos nossos projetos. E ele mandou chamar os sábios, né, para que eles adivinhassem quem é o que está entregando, quem é entre nós que está informando ao inimigo a condição do nosso projeto de guerra. E o que foi que os sábios falaram? Aí no capítulo 6, verso 12, respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que fala na tua câmara de dormir. Amados, aqueles sábios não crentes, né, vamos dizer assim, que não tinham uma experiência de submissão ao Senhor, eles disseram lá para o rei: olha, Eliseu sabe de tudo. Nós olhamos e vemos que a igreja, ela está, nesse momento, sendo olhada e questionada de diversas formas. Algumas pessoas dizem que as pessoas querem abrir as igrejas rápido, por quê? Por causa dos dízimos, das ofertas que estão faltando, né, que a caixa da igreja está baixa. Outros com algumas propostas, talvez até das mais indecorosas, com respeito ao posicionamento da igreja. E nós olhamos e vemos como é que nossa igreja está diante desse movimento. A visão do mundo, ela é uma visão que a igreja tem poder. A visão do mundo é que a igreja tem conhecimento. Um líder religioso no passado, né, ele disse
que se a igreja saísse do mundo, esse mundo viraria um caos. Se a igreja saísse, se a igreja evangélica sair do contexto, nós vamos perceber um caos na sociedade. Olhamos ainda, amados, que, usando o grau certo, com respeito à visão de pessoas convencidas. O mundo tem a visão da igreja. E nós temos pessoas, no contexto da igreja, que são convencidas. Eu quero tomar com base o moço do Eliseu é um crente convencido. Não é um crente totalmente convertido. Não é um crente que tinha visão. O moço do Eliseu é aquele crente que fica, acho que não vai dar certo. O que vocês estão querendo fazer é muito difícil. A igreja não vai avançar. A igreja não vai conseguir comprar propriedade. Nós não vamos... E nós observamos que esse momento dessas pessoas convencidas dentro da igreja, ela traz vamos dizer assim, uma incerteza, uma dúvida, mas que eles vão ser tomados de surpresa. Eu digo para os irmãos que eu fico assim, estava orando agora pela manhã, Senhor, abre a porta, Senhor, nos dá esse 1 milhão para nós adentrarmos naquela casa. Qual é a propriedade? O Senhor tem a propriedade, uma propriedade que vai colocar diante de nós. Essas pessoas convencidas, amados irmãos, eles vão ser impactados, eles vão perceber que o Senhor tem a direção. Eu fico me lembrando quando nós estávamos trabalhando com Santa Teresa e o dono da padaria, né? O Pacheco, ele ficava falando, olha, eu acho que vocês vão conseguir alguma coisa aqui em Santa Teresa. Eu diria para ele, Pacheco, o senhor tem a sua direção. Depois que a igreja comprou aquela propriedade e nós estávamos instalados ali, um dia ele chegou na padaria e disse para mim, tu ficaste com o melhor pedaço de Santa Teresa. Tu ficaste melhor posicionado. Eu falei, eu não. O Senhor tem a tua direção. Amados, os convencidos, eles vão ser desafiados no futuro. Olhamos ainda que, usando o grau certo, do servo convertido, que é a visão de Eliseu, capítulo 6, verso 16. Quando Eliseu falou para o moço de uma forma bem direta, no verso 16, ele respondeu, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com ele. Amados, a igreja da URCA tem vivido desafios, experiências das mais tocantes, das mais, vamos dizer assim, impactantes, porque tem mostrado que a mão do Senhor, ela está com a igreja, que Deus tem um plano para a igreja, que Deus está olhando para a igreja de uma forma prática e nos ensinando. Eu digo que Deus vem nos ensinando de forma terapêutica, didática, condições de nós avançarmos. Como ensinou lá para o povo de Israel no passado, que alguns imaginam por que o Israel saiu do Egito e foi dar aquela volta no deserto, por que não foi direto, aquela faixa direta ali? Nós olhamos que aqueles 40 anos foram de experiência para o povo de Israel. E Deus tem um plano desafiador para a Igreja Batista da URCA. É hora de nós estarmos olhando com convicção, olharmos para a porta que vai se abrir, aquele local em que nós estaremos adorando ao Senhor de uma forma prática, dinâmica, mostrando o resultado da ação do Senhor.
Amados, consolidando a nossa visão, além de usar o grau certo, nós precisamos valorizar a distância percorrida e as bênçãos alcançadas. O povo de Israel lá no deserto, eles viveram momentos desafiadores. Momentos em que eles disseram para Moisés que Moisés tinha conduzido o povo errado, que Moisés não sabia de nada, que Moisés tinha levado o povo para morrer no deserto. Amados, nós olhamos que, mesmo dentro dessas condições desafiadoras, nós olhamos e vemos pessoas que estão ali fiéis. Eu imagino a atitude de Josué ao lado de Moisés e acompanhando toda aquela movimentação, todo aquele povo discutindo com Moisés, pressionando Moisés, tentando demovê-lo da grande bênção que o Senhor estava oferecendo para eles. O Senhor tinha oferecido a possibilidade deles saírem da condição de escravo para a condição de homens livres, de pessoas que iriam ter a sua vida estruturada, trabalharem pelo desafio daquilo que eles precisavam alcançar. E nós olhamos que esse momento, para nós, esse momento dessa pandemia, é um momento de desafio. É um momento em que nós vamos fazer uma avaliação até onde nós chegamos. É o momento de nós estarmos olhando para a situação desafiadora, né? Que a irmã Nelly, a irmã Manhães, a irmã Anita, né? A irmã Nilceia e a irmã Marta, o falecido Miranda, passaram. A irmã Sandra e a esposa do irmão Miranda passaram, né? Agora, nós olhamos, amados, valorizando a distância percorrida e as bênçãos alcançadas. Laranjeira que diga, né, a respeito das condições que a igreja passou. No sustento do aluguel, acompanhando toda aquela condição. E depois a bênção da igreja, mostrando a realidade do seu valor, do valor da mão de Deus, sustentando, da mudança, da condição que Deus colocou para a igreja, ao ponto que nós chegamos hoje. E nós olhamos, amados, quando nós observamos aí em 2 Reis, capítulo 4, verso 2 a 6, quando Eliseu ali, encontrando aquela viúva, que falando da sua necessidade, falando dos seus problemas, da sua dificuldade, e Eliseu perguntou para ela: o que é que você tem? O que é que ela falou para Eliseu? Só tem uma botija de azeite lá, uma botija. E Eliseu falou o quê? Manda procurar, pede emprestado vasilhas, não pequenas, muitas vasilhas. E o resultado, elas tiveram ali aquela movimentação do azeite. E a botija só parou de sair azeite quando acabou os vasilhames. Nós olhamos, amados, e vemos que Deus tem esse plano maravilhoso. E como nós temos comentado, o pastor Maurício tem comentado, que a botija não está secando. Olha que com toda essa pandemia, com toda essa dificuldade, entregando R$10.000 de oferta de missões, nós olhamos e olhamos para a nossa botija, ela está saindo azeite.
ela está sendo colocada de uma forma para que nós possamos valorizar o que nós já fizemos e olhar as bênçãos alcançadas. Nós teremos ainda, amados, o valor de uma experiência, valorizando a distância percorrida e as bênçãos alcançadas, e o valor de uma experiência, olhando ainda em 2 Reis, capítulo 4, verso 8 a 37, que é a história da Sunamita. Quando, depois do filho dela, depois dela dizer para o marido, primeiramente, a respeito da história do profeta, o homem de Deus passava sempre por aqui, diz, o homem de Deus passa sempre por aqui, vamos fazer um quarto aqui para que ele possa ficar. E o resultado, o profeta perguntou para o seu jovem, para o moço, o que nós vamos fazer para essa Sunamita? Ela tem tudo, mas ela não tem filho, né? Vamos orar e ela vai ter um filho. E o resultado, a Sunamita teve um filho, e o filho veio a passar mal, o filho veio a falecer, e a Sunamita saiu naquele dia correndo para falar com o profeta. E olhando o texto, os irmãos vão observar ali, da onde ela estava para o local onde o profeta estava, cerca de 40 quilômetros, né, aproximadamente. Daqui do centro da cidade, mais ou menos a Bangu, né? E montada numa mula, né? Montada imagine bem aquele truque ali, né? Às vezes a gente vai num carro, quando a gente lembra da nossa Brasília, né? Do nosso Fusca, né? Aquele carro duro, a gente fica lembrando. Agora imagine a Sunamita montada num burro, né? Indo 40 quilômetros em busca do profeta. Mas ela ia, por quê? Pelo valor da experiência que ela já tinha no Senhor. Hoje a igreja precisa olhar com a condição dessa experiência, né? Desse desafio. Por quê? O que nós podemos dizer da URCA? A bênção da URCA, já com 50% para a compra do imóvel, amém? A igreja da URCA, olhando agora, com a condição de dizer assim, eu estou vendo a porta do local que o Senhor está me dando. Eu levanto, orando de manhã assim, olho e vejo a porta. Uma porta espaçosa, uma porta larga, onde não vai ter aquela escadinha, onde não vai ter aquele banheiro ali imprensado. Eu vejo um local espaçoso. Olha, por quê? Porque nós precisamos valorizar essa condição que nós temos conseguido até agora. E são fatores reais, né? São fatores que as pessoas que acompanham o movimento na URCA, como o pastor Euclides, que é um apaixonado pela URCA, ele diz, a URCA ela é diferente. A URCA tem alguma coisa diferente. Eu digo que tem diferente realmente, que é a ação do Senhor, a mão do Senhor a nos dirigir. E finalizando, amados, consolidando a nossa visão, visualizando o valor a ser alcançado. Nós podemos estar colocando a nossa experiência com Deus, olhando o desafio. Quando nós voltamos ao texto sagrado e vemos o profeta Eliseu dizer, clamar ao Senhor, e Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor do Eliseu. Amados, o que nós estamos visualizando? Ou o que nós estamos colocando? Nós estamos olhando e vendo esse momento inseguro, esse momento incerto, com medo de sair na rua, né? Sentindo, o que vai acontecer? Nós precisamos, amado, visualizar
o lugar a ser alcançado. Nós temos uma oportunidade. Esse momento é um momento de oportunidade, um momento de desafio, um momento em que a igreja aprendeu uma forma diferente, um momento em que a igreja sentiu que o Senhor tinha preparado a igreja para esse momento. Eu li o que o pastor Maurício foi mandado naquela época já para a pandemia. A pandemia já estava projetada, já estava de uma forma assim, sem nós sabermos, né? Mas o Senhor já está preparando. Vamos preparar esse povo aqui, que vai acontecer alguma coisa de errado e eles têm que estar preparados. E está aí. E eu digo, amados, que a igreja da URCA, ela está entre, vamos dizer assim, aquelas que estão com o seu programa, a sua igreja reunindo. Porque tem igrejas que não estão reunindo. Tem igrejas que não tiveram a experiência desse momento de termos alguém que, para orientar a condição técnica para ela se movimentar. Mas nós vamos visualizar o lugar a ser alcançado como o Senhor falou para Josué. Josué passou todo aquele deserto. Josué e Caleb foram aqueles que passaram o deserto, venceram o deserto, não lamentaram a condição da dificuldade quando, para visitar a terra prometida ali, eles voltaram e trouxeram uma visão de vitória, de promessa. Não ficarem entre aqueles 12, né, que o pastor Sócrates colocou, que nós temos Josué, Caleb, como é o nome dos outros que foram para visitar a terra que Moisés mandou. O pastor Sócrates colocou e disse: olha, só tem um nome para aqueles camaradas. Qual era? Gafanhoto. Gafanhoto. Lê o texto lá e vamos ver o que eles disseram para o povo de Israel. Olha, os homens são tão grandes que eles vão nos pegar como gafanhoto. Eles se viram como gafanhoto. Nós já temos a oportunidade, aí como Josué capítulo 1, verso 10 e 11, quando o Senhor falou para Josué, né? O Senhor falou para Josué a respeito de avançar, de alcançar a terra prometida, e o resultado que o Senhor colocou no coração de Josué, depois de todas aquelas promessas, né? Depois daquelas promessas, o Senhor falou, o texto 10 e 11, o verso 11, passai pelo meio do arraial e ordenai ao povo, dizendo: provei-vos de comida, porque dentro de 3 dias passareis esse Jordão, para que entreis na terra que vos dá o Senhor. Amados, qual a terra que o Senhor vai nos dar? Qual é a bênção que o Senhor vai nos dar? Vamos aguardar essa bênção maravilhosa, esperar esse grande projeto de Deus que está para acontecer. Nós olhamos, avançando lá em Isaías, capítulo de número 2, verso 2 e 4. Isaías, capítulo de número 2, verso 2 e 4. Uma bênção que nós poderíamos dizer assim, no conceito de hoje, né? Conceito moderno, nós vamos dizer assim: poxa vida, será que esse negócio vai dar certo? Não? Isaías capítulo 2, verso 2 a 4, diz o quê? Nos últimos dias acontecerá que o monte da casa do Senhor será estabelecido no cimo dos montes e se elevará sobre os outeiros. E para ele afluirão todos os povos. Irão muitas nações e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas,
porque de Sião sairá a lei e a palavra do Senhor de Jerusalém. Nós estamos olhando e observando que esse momento dessa pandemia, para nós essa quarentena está demorando muito. Observe bem, irmãos, que esse texto foi escrito aproximadamente 700 anos antes de Jesus Cristo. 700 anos AC. E o início desse projeto, dessa profecia de Isaías, só foi acontecer lá em 1948. Os irmãos, olhem e observem, em 1948 aconteceu o quê? A independência de Israel. Nós olhamos, então, passaram quanto tempo para a profecia? Muitos, talvez até tenham esquecido a profecia. Que 700 anos, mais 1948, quanto é que dá? 1.800 anos, quase 2.000 anos. E nós olhamos, hoje, nós olhamos o quê? O povo flui para Israel. As nações vão a Israel. Israel é uma potência na área médica. De Israel tem saído vacinas. A pandemia não teve domínio sobre Israel. E nós olhamos que essa promessa que aconteceu para o povo de Israel, que levou 1.800 anos, para nós é fácil, falta só um mês, né, pastor Maurício? Só um mês. Um mês é para a gente tirar de letra e estar novamente fazendo aquilo que o Senhor tem para nós fazermos, e quem sabe na condição de uma vitória maior. Está na hora de nós fazermos aquela marcha, né? Aquela marcha como fizemos no dia do batismo, pela Marechal Cantuária, uma banda tocando. A marcha do povo de Deus, a marcha da Igreja Batista da Urca, indo em direção ao seu local específico. Visualizando a igreja e o lugar a ser alcançado. O profeta mostrou a condição para que o jovem visse. E o resultado qual foi daquele episódio? Eliseu pegou todo aquele exército, levou até dentro da cidade de Samaria. E o que foi que o rei de Samaria quis fazer? Feri-los-ei, né? Vou feri-los. E Eliseu disse o quê? Não, esse aí não. Vai ferir quem você ganhou com a espada, né? Bota pão para eles, bota água para eles. E resultado, alimentou aquele exército e mandou ele de volta para a Síria. Amados, aí a igreja da Urca, qual é a nossa visão? Nós estamos realmente com a visão real, vai acontecer? Nós estamos colocando uma visão real na condição dos nossos problemas, das nossas batalhas, das nossas lutas? Ou nós vamos deitar e chorar, tentar chorar? Eu falei uma vez a respeito da... Os irmãos conhecem. Aliás, só as Mancheiras e a Yara, o Heraldo, a irmã Inete e eu que conhecemos, né? A história do Zeca Tatu, né? Aquela história, né? O Zeca Tatu, aquele matuto que vivia ali com o pé cheio de verme, né? Sentado no toco, olhando para aquela terra, e não dava certo, né? Não dá certo. Foi preciso que um italiano chegasse, construísse esse negócio e disse: Zeca, por que você não trabalha? O que ele dizia? Não paga a pena, né? Não paga a pena. Muitas vezes nós estamos aí como o Zeca Tatu, mas nós precisamos mudar
a nossa trajetória. Finalizando, amado, vamos observar que Deus tem um plano desafiador. Essa pandemia, ela é um castigo ou despertar da sintonia de Deus? Hoje, nós estamos ali, nós já sabemos todo o caminho de casa para o banheiro, do banheiro para casa, da sala para o banheiro, do banheiro para a cozinha. Né? Hoje, não precisa nem luz à noite, né? Nem luz à noite, porque já sabe, já sei o caminho, né? Mas, amado, Deus tem um plano diferente, né? Estava ouvindo o produtor da campanha, né? E ele comentou a respeito de uma palavra que ele disse. Alguém já disse que a crise é o vento que atiça o fogo do Espírito. A crise é o vento que atiça o fogo do Espírito. No passado, o que aconteceu com Israel? Foi a perseguição. O povo saiu o quê? Vai pregando, um foi para um lado, para o outro, Eliseu foi até para falar ali o carro daquele tesoureiro da rainha etíope, e uma série de fatores aconteceram em que os gentios ouviram a palavra. Hoje, nós olhamos que esse movimento, ele vai trazer para nós uma experiência. E agora, eu estou lendo a palavra, né? A minha experiência com a palavra, ela está me revelando o quê? Ela está trazendo para mim qual fatores desafiadores. Nós olhamos e pensamos, amados, que nós temos que estar atentos, porque para nos posicionarmos e mostrarmos a nossa dedicação com a Bíblia na comparação com as heresias e as perseguições que se apresentam agressivamente ou de forma subliminar. As heresias, como agora está acontecendo, alguém está vendendo o álcool gel a R$1.000 a gota. Olha, o álcool gel santificado, o álcool gel abençoado, o feijão da cura. Amados, a palavra de Deus vai nos colocar nessa posição para nós estarmos questionando essas práticas heréticas e também enfrentarmos as perseguições que são colocadas diante de nós. Que o Senhor nos abençoe nesse dia, que a nossa visão seja apurada, que nós possamos estar avançando e adentrando com convicção a casa do Senhor para a proclamação da sua palavra. Amém.